mundo em que vivemos, onde cada passo parece ser vigiado, cada escolha julgada e cada erro apontado com dedos afiados, é fácil esquecer uma verdade essencial. Somos humanos. E ser humano é, por definição, falho. Gandhi, com sua sabedoria, silenciosa e poderosa, disse uma vez: a liberdade não vale a pena se não incluir a liberdade de errar. Essa frase, simples na forma, é profunda em sua essência. Ela nos convida a olhar para a liberdade sob um novo ângulo, não como um ideal perfeito, mas como um campo de batalha onde errar é parte do processo de crescimento. Refletir sobre essa frase nos força a confrontar o medo que nos aprisiona, o medo de falhar. Quantas vezes deixamos de tentar por medo do erro? Quantos sonhos enterramos ainda vivos, apenas porque temíamos o julgamento dos outros? Gandhi nos ensina que a verdadeira liberdade não é apenas poder falar ou agir, mas também poder cair sem ser crucificado por isso. Quando nos damos permissão para errar, abrimos as portas da evolução pessoal. Errar é o primeiro passo para acertar. Parece contraditório, mas é a mais pura verdade. Toda inovação, toda mudança verdadeira nasce do desconforto, do tropeço, da tentativa que não deu certo. Se a sociedade espera a perfeição, ela mata a criatividade. Gandhi entendia que sem liberdade para errar, ninguém é verdadeiramente livre. Estamos apenas vivendo em uma prisão com paredes invisíveis. E quando erramos, somos forçados a nos olhar no espelho. É nesse momento de dor que nasce a humildade. Errar nos aproxima da nossa essência, nos torna mais humanos e mais empáticos. Ao reconhecer nossos próprios erros, nos tornamos menos propensos a julgar os erros dos outros. A liberdade de errar é, portanto, também a liberdade de compreender. Essa lição é vital para qualquer um que esteja tentando mudar de vida. O caminho da mudança é repleto de tropeços. Vai doer, você vai se perder, vai fazer escolhas erradas, vai se arrepender. E tudo isso faz parte do processo. Gandhi não está nos dizendo que devemos buscar o erro, mas que devemos aceitá-lo como parte inevitável do crescimento. E aceitar o erro é abraçar a liberdade em sua forma mais pura. Se você quer mudar sua vida, precisa aceitar que vai errar. E tudo bem, não existe transformação verdadeira sem desconstrução. Às vezes, para se encontrar, é preciso se perder. E isso só é possível quando temos liberdade para falhar, para tentar de novo, para recomeçar sem medo do julgamento. Quando um sistema não permite erros, ele se torna uma ditadura. Seja um governo, uma empresa ou até mesmo sua própria mente. Se você não se permite errar, está se sabotando. Gandhi sabia que a opressão não precisa vir de fora. Muitas vezes, ela habita dentro de nós. E a única forma de romper com essa prisão interna é se permitindo ser imperfeito. Errar também é uma forma de testar limites. É só errando que descobrimos até onde conseguimos ir. É só caindo que aprendemos a nos levantar mais fortes. A liberdade de errar é a chave da resiliência. E resiliência é o combustível de quem quer mudar a própria história. Gandhi enxergava o erro como parte da jornada. Ele sabia que quem nunca erra, nunca vive de verdade. Está apenas existindo dentro de uma bolha de controle. Mas viver de verdade é arriscar, é se jogar, é desafiar o status quo. E toda tentativa autêntica de ser melhor envolve falhas. Essa liberdade, no entanto, exige responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade vira caos, mas liberdade com consciência é força. E Gandhi nos convida a encontrar esse equilíbrio. Errar, aprender, crescer, e então errar de novo, mas melhor, com mais sabedoria. Muitas vezes nos sentimos pressionados a mostrar ao mundo uma versão perfeita de nós mesmos. As redes sociais criaram uma vitrine onde os erros são escondidos, os fracassos são varridos para debaixo do tapete, e a aparência de sucesso se tornou mais importante que o processo. Mas a verdade é que ninguém cresce sem errar. E a liberdade
que Gandhi defende é a liberdade de ser verdadeiro, mesmo quando a verdade dói. Os erros nos ensinam lições que nenhuma vitória pode ensinar. Eles nos forçam a parar, refletir e mudar de rota. É nos momentos de erro que somos convidados a escolher: desistir ou seguir em frente com mais coragem. Essa escolha, feita dia após dia, é o que constrói uma vida significativa. E sem liberdade, para fazer essa escolha, somos apenas peças num jogo que não controlamos. Seja qual for o seu passado, os erros que você cometeu não te definem. Eles te formaram. E Gandhi nos lembra que só é livre quem aceita sua história por inteiro, com falhas, arrependimentos e tudo mais. Não para se envergonhar, mas para transformar cada queda em um novo começo. A liberdade de errar também liberta os outros. Quando você se permite errar, você cria espaço para que os outros também sejam humanos ao seu redor. Isso fortalece relacionamentos, constrói pontes e destrói os muros do perfeccionismo. A verdadeira conexão só acontece quando deixamos as máscaras caírem, e essa liberdade nos afasta do medo. Medo de não ser bom o bastante, medo de ser julgado, medo de tentar. Quando você entende que errar faz parte, o medo perde poder. E é nesse momento que você começa a viver de verdade. Gandhi sabia que o medo era uma das maiores prisões do ser humano. E a chave para essa cela é aceitar que errar não é o fim, é o começo de algo novo. A liberdade de errar também nos ensina paciência, com nós mesmos e com os outros. Num mundo que exige resultados imediatos, lembrar que cada processo tem seu tempo é um ato de resistência. Gandhi foi paciente. Ele sabia que mudanças profundas levam tempo e erros, muitos erros. Mas ele não desistiu, porque sabia que cada erro o aproximava mais da verdade. Esse é o espírito que devemos cultivar se quisermos transformar nossas vidas. Não se trata de buscar uma vida sem falhas, mas uma vida com sentido. E o sentido nasce quando aceitamos o erro como parte da jornada. Quando usamos nossos fracassos como combustível. Quando, ao cair, ao invés de nos culparmos, nos perguntamos: o que posso aprender com isso? Errar também é uma forma de coragem. Coragem de se colocar em movimento mesmo sem garantias. Coragem de não esperar a perfeição para agir. Coragem de assumir as consequências e continuar tentando. Gandhi sabia que o erro é o preço da ação, e agir é sempre melhor do que paralisar. Muitas pessoas vivem paralisadas não por falta de capacidade, mas por excesso de cobrança. Cobrança por perfeição, por desempenho, por resultados imediatos. Essa mentalidade mata o processo. E sem processo, não há progresso. Gandhi nos lembra que o progresso exige liberdade. E liberdade exige espaço para errar. Quando alguém erra e ainda assim é acolhido, isso cura. Porque o erro não é só um ato isolado, mas uma expressão da nossa humanidade. E todo ser humano precisa de compaixão. A liberdade de errar também é a liberdade de curar, de perdoar a si mesmo, de recomeçar mais leve. As maiores histórias de superação do mundo nasceram de erros, de fracassos, de tentativas frustradas, que com o tempo se transformaram em aprendizado. Não existe glória sem queda. Não existe força sem fraqueza. E não existe liberdade sem a permissão de viver o próprio processo. E quando Gandhi defende essa liberdade, ele está defendendo a vida. Uma vida real, vivida com verdade, coragem e profundidade. Uma vida onde errar não é pecado, é parte do caminho. Onde o fracasso não é fim, é só uma curva na estrada. Por isso, da próxima vez que você se cobrar por errar, lembre-se, Gandhi também errou. Todos erramos. E isso nos une, isso nos fortalece, isso nos move. Porque errar é parte da liberdade. E liberdade é tudo. E se ainda restarem dúvidas sobre o valor do erro na construção da liberdade, pense em quantas pessoas geniais foram desacreditadas por seus fracassos antes de encontrarem seu caminho.
Pense nos cientistas que falharam 100 vezes antes de uma descoberta. Pense nos artistas que foram rejeitados, nos empreendedores que faliram, nos líderes que foram desacreditados. Gandhi nos convida a ver nesses fracassos não o fim de uma história, mas o começo de uma revolução pessoal. Quando errar se torna parte do plano, o erro deixa de ser obstáculo e passa a ser escada. Cada degrau de falha, se bem utilizado, leva mais alto, leva mais longe, leva à liberdade. E para cada vez que você sentir que falhou, pense nisso como um teste da sua persistência. Gandhi acreditava que a verdadeira transformação não acontece do dia para a noite, mas é esculpida com esforço diário e, inevitavelmente, com falhas pelo caminho. O fracasso, então, não é um sinal de que você deve parar, mas sim uma prova de que você está tentando. E quem tenta, inevitavelmente acerta, mais cedo ou mais tarde. Não pare. Continue errando com sabedoria, crescendo com cada queda e se tornando, dia após dia, a versão mais livre e verdadeira de si mesmo. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se ela acendeu uma chama aí dentro, então curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Aqui, no Motivacional para Mudar. Acreditamos que todo mundo pode transformar a própria vida. Um passo de cada vez, um erro de cada vez, até a vitória. Nos vemos no próximo vídeo.